Bem-vindo a mais um Joias Raras. Hoje eu vou falar com Ana Paula Jordão. Ana Paula, ela passou por um processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento é simplesmente a chave para a felicidade. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer te receber aqui com a gente, Ana. Obrigada, Ju. O prazer é todo meu. Muito legal. A gente vai bater esse papo que, olha, eu tô esperando há muito tempo para conversar sobre isso, porque é um assunto muito legal e muito especial para mim. Sim. Né? Porque eu acompanhei a tua jornada e você se formou em Direito, né? Você trabalhou como advogada. Exatamente. Né? E em todo esse período você ficava, eu lembro de você no escritório, né, de advocacia, trabalhando, né? E sempre tinha, parece que sempre faltava alguma coisa. Exatamente. Né? E quando foi que você resolveu na tua vida que aquela vida de escritório, aquela formalidade, né, aquela papelada toda, não era para você? Você acha que teve uma virada de chave, algum momento na tua vida que você falou, não, agora eu preciso pensar em mim, porque você sempre foi metódica, como boa virginiana, né? Sempre foi muito, a tua vida sempre foi uma planilha. Exatamente. Né? E daí teve essa virada de chave, e vendo você hoje aqui, para mim é uma alegria tão grande, sabe? Você é a minha joia rara de hoje. Você é aquela pessoa que se superou, é aquela pessoa que procurou se autoconhecer, se autovalorizar, né? Se concentrar em você mesma. Sim. E nesse processo, eu quero saber como foi. Eu quero saber tudo. Tudo. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que é um podcast, a gente pode falar Ainda bem bastante. que a gente tem o dia inteiro. Olha, Ju, realmente, assim, é muito legal falar com alguém que já acompanha a nossa vida há um bom tempo. Porque aí a gente sabe que o impacto e essa diferença que você sente, ela realmente é muito perceptível, né? A gente já sabe como era e como são as coisas agora. Como as coisas chegaram. Uhum. E assim, eu ainda me considero, obviamente, uma pessoa muito nova, que às vezes é até difícil, não significa que, longe de mim saber de tudo, muito pelo contrário. A gente tá sempre aprendendo. Tô aprendendo e tenho muito ainda a aprender, a me desenvolver, e acho que assim, literalmente só Deus sabe para onde que vai. Sim. Só que o mais importante, assim, que eu vejo é, como você falou, essa virada de chave, em que momento, e também é sobre isso, assim, né, o tempo, né. Tem gente que tem esses antes, né, um certo momento do despertar, como se fala por aí, né, tem gente que nem precisa disso, parece que já nasce sabendo o que vai ser, que profissão que vai seguir, o que tem que fazer da vida. E é feliz com aquilo. aquilo. E é feliz, né, e já tem, assim, aqueles, sei lá, às vezes um médico, né, que fala assim, não, mas desde criança eu queria ser médico. Eu já sabia. Já veio predestinado. Né? Exatamente. E eu não tive isso. Com certeza não. Isso não foi eu o meu não caminho. fui essa criança. Nunca, né? Eu acho que é uma coisa muito disso, né? Você comentou ali de quando a gente se conheceu, que eu era, né, enfim, me formei em Direito, e realmente advoguei, e estava ali, né, como você falou, seguindo uma planilha, seguindo uma cartilha de profissão, de metas, de a cada período que você faz, você se forma, você faz uma pós-graduação, você advoga, você tem clientes, você continua estudando, na vida pessoal, se você tem alguém, você casa. Você segue o protocolo da sociedade. Você segue o protocolo de vida da sociedade, daquilo que te passaram, né? A minha família também é uma família tradicional nesse sentido, né? Só que eu acho que, assim, é uma questão muito de personalidade, né? Eu nunca fui uma criança, né, muito, assim, questionadora. Eu só aceitei. Você sempre foi quietinha. Muito mais quietinha, muito mais... observadora, eu acho que você é. Observadora, com certeza, mas eu observava as coisas, só que eu não tinha, às vezes, um parâmetro para entender se o que eu estava observando, né, era bom ou era ruim. Você só aceitava. Você aceita, você replica e faz aquilo que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Com aquilo que é feito assim até hoje, vamos seguir. Exatamente. E eu não tinha essa percepção de, tá, mas isso vai me levar para onde?
né? Por isso que vem essa questão do questionar, né? Sim. Então, assim, tudo bem, tem que ser feito, tem que ser feito. Uhum. E aí você põe uma viseira aqui, né? O negócio e vai, né? E vai. Uhum. Então... Você acha que naquela época você tinha um objetivo traçado? Ou o teu objetivo era só baseado no que a sociedade estava impondo? Que era nascer, estudar, se formar, casar, ter filhos e morrer? Era basicamente isso. Era esse teu objetivo. Só que com um desconforto. Né? Você então, não assim, se sentia completa. Eu não, exatamente, assim, é como assim, te passaram uma receita do bolo, você tá seguindo aquela receita, mas tem alguma coisa muito dentro de você que te diz, não é isso. Só que eu também não tinha a menor ideia do que seria o não é isso, né? Mas eu realmente, né, então, né, voltando, né, estudei, né, me formei, no paralelo tinha um relacionamento, esse relacionamento foi evoluindo, então o que a gente tem que fazer tem que casar, e não sou nem um pouco contra o casamento, alguma coisa do gênero, na verdade está super certo, mas sem esse questionamento, sem talvez um senso crítico de, ok, mas por que eu tô tomando essas atitudes? Ou olhando para dentro, né? Olhando para dentro, olhando um olhar assim de o que me faz feliz, mas não de uma maneira, como é que se fala? Utópica de felicidade, assim, né? Porque isso, na verdade, não existe, né? Essa questão, assim, senão você vai colocando sempre um se ou um quando, né? Eu vou ser feliz quando eu atingir um determinado objetivo. E a minha vida era muito, aliás, muito nisso, assim, né? Eu caso, eu vou ser feliz. Aí você casa e fala assim, não, mas ainda não tá aqui. Aí você transfere a tua felicidade para um ponto longe. Ou pro outro. Ou pro outro, ou pro ponto, não, mas casei. Não, mas quando eu tiver filho, então eu vou ser feliz. Exatamente. Né? E nesses meios tempos é que eu ia vendo que não estava acontecendo. Nada daquilo que estava sendo feito. Me preenchia, me dava um sentido. É muito essa questão de sentido e propósito, né? Sim. Que eu também já ressignifiquei, entre aspas, né? Muito assim, porque eu também tinha um olhar assim. Aí eu comecei com o olhar mais ingênuo, assim, de. Então, se eu não tô feliz, literalmente feliz. Me falta um propósito de vida. Então, acho que eu tenho que, né, qual que é o meu propósito? Será que toda pessoa tem um propósito de vida? E eu me questionei, foi quando eu realmente comecei a me questionar, né? Você começou a se questionar, por exemplo, com você mesma ou vendo alguma coisa, não, acho que tem alguma coisa errada com o meu trabalho. Alguma coisa errada com o que eu escolhi para seguir profissionalmente. A profissão foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que surgiu. Foi o primeiro ponto de eu colocar uma culpa, né? Que hoje eu vejo até que é uma culpa, né? A gente joga, né? Eu assim, deve ser a profissão. Eu não estava errada, porque realmente profissão, né, trabalho, é o que falo, você vai fazer isso 80% do teu tempo da tua vida inteira. Então é muito importante que seja algo que, de novo, não vai te trazer felicidade utópica, porque ninguém, aquela história, se eu for feliz no meu trabalho, eu não trabalho, então, né? Então nunca vai se chamar trabalho. Não importa o que você faça, vai ter desafio, vai ter dificuldade, você vai ter que enfrentar alguma coisa, mas pelo menos que, obviamente, seja algo que te dê um pouco mais de sintonia, de leveza também, de leveza, você acordar de manhã cedo e falar, não, eu vou trabalhar, isso me faz bem, gosto do que faço. E pensa, né, que nessa época eu realmente coloquei muito a questão do trabalho, porque eu não estava acordada, né, essa questão do despertar. Então, eu olhava para as outras esferas da vida e eu achava que eu não tinha problema em mais nada. Era só o trabalho. Porque você assim, financeiramente, tá tudo bem. Relacionamento, nossa, eu tô casada com uma pessoa aqui, né, eu gosto, que é bem boa pra mim. Pra mim não tinha nada de errado no meu relacionamento, o que seria até ridículo hoje em dia. Todo mundo tem algum problema, né? Mas eu passava pano pra tudo, assim, né? Tipo, não, o relacionamento tá bom, a vida tá boa, nesse sentido. Tô conseguindo fazer minhas viagens, meus planos estão seguindo, porque, né, dentro dessa cadeia de sucessões, parecia que as coisas estavam acontecendo. Então, e a única coisa que naquele momento me trazia um desconforto era realmente trabalho. Falei assim, mas o direito, eu não sei, o dia inteiro, essa questão do dia a dia da advocacia, ela é pesada, formal demais. Peso, né? Que hoje eu também vejo que a formalidade não tem nada a ver comigo. Não tem! Eu ainda sei que não tem. Aí eu comecei a ver, que falei assim, não, e não que eu só comecei nessa época, né? Até quando eu já estava na faculdade, assim, eu já sabia que não era o curso que... quando você estava na faculdade, você já tinha tido um estalo. Eu já sabia, só que vem disso, da não questionar. Tem que fazer direito, tem que fazer, tem que ter um curso, tem que fazer, tem que terminar.
Sabe, assim, uma coisa meio... Acho que eu fui criada um pouco nessa questão meio acho que militar, sim. assim. O teu Só pai é faça... advogado? Não é advogado. Não? Depois ele até... Hoje em dia Hoje ele em é, dia né? ele é. Aham. Mas na época ainda não. Eu acho que ele também tinha essa coisa de querer ser, não tinha sido até então ele também jogou muito Ele isso jogou pros isso. filhos, né? Uhum. Tanto que foi muita Que é comum. influência dele, né? Eu Uhum. acabar fazendo curso de Direito, porque na época também de faculdade, essas coisas de Uhum. vestibular, eu não tava tão firme. Porque é isso, eu A não gente é tava. muito jovem, né? Pra É, decidir o que você quer ser quando crescer. Muito É uma jovem. pergunta muito É muito ampla, difícil. De novo, se você não é a criança que nasceu sabendo que ia ser Ou médico, predestinado. pra todo mundo é muito difícil, né? É muito difícil. Então... E com 17, 18 anos, você ter que escolher uma carreira é meio injusto, né? É meio injusto. E é uma quebra também de geração, né? Porque os nossos pais, eles tinham essa coisa da carreira a vida inteira. Exato. Hoje, 2020, 2025, 2030, não tem mais isso Não pela tem. dinâmica do mundo, né? Então, assim, as Uhum. pessoas vão ter mais carreiras, as pessoas vão trabalhar com várias coisas ao longo da vida, e isso é bem normal, inclusive, hoje em dia, né? Mais oportunidades também, né? Exatamente. Oportunidades que se fecham e outras que se abrem, né? Até pro advogado hoje em dia, né? Exatamente. Com a tecnologia, enfim, né? Mas, Uhum. então, para os nossos pais, o importante era você ter ainda, né? Eles ainda pegaram esse resquício dessas gerações, que era importante você ter um diploma, ter uma formação. E seguir o resto da vida ela para sempre. Pra sempre, Então, eu fui criada assim, ok, não tinha muito o que fazer também, então tava no curso de Direito, mas com aquela pulguinha que eu falo que é o desconforto. Aquela pulguinha. Existe esse desconfortinho, uma coisinha que literalmente tá aqui dentro, assim, né? Você também acha que quando o estômago fala, a gente tem que prestar atenção? Tem. Sabe? Eu Aquele sinto friozinho aquela que você coisa. fala, ai meu Deus. Eu acho que é a intuição. É a intuição. E eu Né? nunca também fui ensinada, né, sobre essas questões de intuição, de olhar pra si, né? Isso eu vejo, assim, que talvez fosse um ensinamento muito feminino, né? E que também faltou, né, na minha mãe nunca falou, assim, eu nunca tive uma mãe que eu pensei assim, nossa, minha mãe, ela me dá esse tipo de, né? Minha mãe realmente, ela não tinha essa questão, assim, muito em forte. questão de espiritualidade também, a tua família é católica? De espiritualidade, sim, a minha mãe tem muita fé, né? Enquanto isso, não tem Ela nem é o que muito falar, católica. ela é muito católica, ela tem muita fé. Mas essa sabedoria feminina, assim, que inclusive é muito feminina mesmo, que eu acho que é muito da mulher. O homem não tem essa intuição. É muito nosso. E eu acho que isso eu não me atentava para isso, de certa forma. Mas é o desconforto que estava ali. Você sabia que alguma coisa existia, né? Que alguma coisa existia, que eu não estava feliz, que alguma coisa dentro de mim me dizia que aquilo não era, mas eu não dava ouvidos para isso. Mas talvez porque você não soubesse como dar ouvidos para isso, Não, né? perfeito, não tinha a menor ideia. Tipo, como que eu faço isso? Tá errado, o que eu vou fazer? Vou contra tudo e contra todos agora? E era isso, porque eu pensava assim, uma hora eu me acostumo. Exato. Uma hora eu vou gostar. Igual a dor de cabeça, você fica com aquela enxaqueca, você fala, não vou nem tomar remédio porque não vai adiantar, eu já acostumo. Exatamente. E não adianta, não vai passar. Não vai passar, e não passou. Então, com o passar dos anos, né, depois de formada, e eu fui vendo que, infelizmente, eu me acostumo, eu tava ok, eu tava exercendo a profissão, mas aquilo pra mim era maçante, mais do que maçante, era um peso, era uma carga, era uma coisa, assim, que... E o que eu falo, né, também a gente ressignifica as coisas, né? Teve uma época que eu briguei com o direito, assim, né? E hoje eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho de... Pra mim, assim, eu me formei em direito, sou advogada, é a minha profissão, assim, né? É a minha formação. É a tua formação. O direito, ele é um caminho muito bom pra tudo, né, o básico, todo mundo deveria ter noções, né, de direito, legislação, então, assim, te dá uma abertura muito grande. Todas as outras oportunidades que eu tive após, sempre pesou muito, né, o ser advogada e ter exercido e tudo, então, assim... Ter esse conhecimento que ninguém te tira. E até, né, pelos meus pais, enfim. Então, assim, que bom que me incentivaram, que bom que fiz. Exatamente. Porque a gente vai brigando, né? Brigando e culpados. Nossa, então os meus pais me fizeram fazer isso, não sei o quê. E hoje eu já falo, gente, pelo amor de Deus, não. Tá tudo certo. Tá tudo ok. As coisas, na verdade, só aconteceram como elas tinham que acontecer. E graças a Deus eu tenho a formação. E graças a Deus eu pude trabalhar com isso. E te ajuda até hoje, me foi né? útil e ganhei dinheiro e tá tudo bem. Só que faz parte também o dia em que eu, né, olhei para tudo isso e não estava errado, como eu falei, né, assim, eu não estava olhando para outras coisas. Mas por enquanto aquilo era o que estava chamando a atenção. A primeira coisa que soprou no teu ouvido, né?
É Exatamente. trabalho. É você acordar de manhã cedo e falar, ai, não, de novo. De novo, dormir pensando. Dormir pensando em não querer ir trabalhar no dia seguinte. Tipo, E como é comum, né? sonhar com processo, sonhar com sentença, sonhar com... Eu tinha muito isso. Mas enfim, né? Ou seja, Então, você tava num burnout, assim, que era um círculo vicioso, assim, que você não sim, conseguia sair. não conseguia. E aí, nessa época, né? Então, então, ok, né? Comecei a olhar pra isso. Só que pra eu olhar pra isso, aí que vem, né? Uhum. Uma coisa leva a outra, um efeito dominó. Quando você começa a mexer com alguma coisa que não tá boa, aí Já você vai aparecendo realmente outros. começa a entender que o problema é bem mais embaixo, né? Que aquilo era só a espuma, Sim. só aquilo tava por cima, realmente. Mas é o que você falou, uma vida inteira de falta de autoconhecimento, uma vida inteira sem prestar atenção na intuição, uma vida inteira só achando que é o rumo ali que a gente tem que tomar, me levou. Ainda penso hoje que eu era super jovem ainda, né? Com, sei lá, 25, 26, 27 anos. Que eu já comecei a realmente falar assim, não dá, Tem tenho pessoas que que mudar. acordam só aos 50, Depois 60. de muitos anos, depois de ter, entre aspas, perdido uma vida, né? Exato. Embora eu acho que assim, nunca é tarde. Nunca né? é tarde, Nunca é tarde, né? você sempre pode. Sim. Mas claro, quanto Quanto antes, antes, melhor, né? Até porque se reconstruir, se refazer não é fácil. Não é. Então, Não mesmo. Então, essa espuma, né, que realmente foi ali, ok, é trabalho, meio de trabalho, profissão, e veio os questionamentos, e depois, né, mentorias, pessoas, Você né? teve muitos mentores bons, não Muitos teve? mentores bons, graças a Deus. Eu Eles acho te que ensinaram muito. Como foi a experiência com eles? Você foi atrás, você tentou pegar esse conhecimento desses mentores para você realmente se redescobrir? Total, Ju. É o que você falou ali, você não sabia nem como, né? Você não sabia nem onde Então, procurar, eu nem começar. precisava que alguém me ajudasse. Aham. Porque eu não sabia como. Eu só Eu sabia que imagino. estava errado. E os meus pais estavam nessa época ainda muito, mas como assim? Você é advogada, você quer? Então eu não estava tendo um apoio Sim. ali num primeiro Teve momento. essa resistência deles. Teve essa resistência da minha família Sim. de, poxa, mas a gente Como assim não vai ser advogada? te Como incentivou assim? até agora, como que você vai... E tem um certo status também da própria Exato. profissão e tudo, né? Tem. Ah, é a doutora, da não sei o quê, né? E aí Mas eu falei assim, não, mas agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas e preciso de ajuda, né, Sim. de alguma forma. E aí, realmente, né, quando você começa, as coisas, elas vão simplesmente acontecendo, né. Já fui, assim, mais do universo, né, mas é Deus, né, enfim, né. Então, as coisas, quando você vai olhando para as coisas que estão desajeitadas, vão aparecendo pessoas, situações que estão ali, estão sendo plantadas para te ajudar de alguma forma, né? Vão aparecendo assim de uma forma que parece que elas têm que estar no teu caminho, Tem que estar né? no meu caminho. Elas precisam, elas vêm para te mostrar, para te ensinar alguma coisa. Exatamente. Isso aconteceu. E aconteceu em virtude dessa questão profissional, né? Porque quando eu me vi, bom, eu sei que eu não quero ficar o resto da vida trancada no escritório de advocacia, mas então o que eu vou fazer? E nem sonhando com o processo. Então, o que eu vou fazer? Fui procurar uma pós, quer dizer, começar uma faculdade de novo, do zero, e sem ter certeza também. Sem ter certeza. Pode ser um tiro no pé. Porque se eu, de repente, me descobrisse depois, com 26, 27 anos, assim, agora eu vi que eu nasci para tal coisa, então eu vou fazer essa faculdade do zero, faria todo sentido. Sim. Mas, de novo, tatear, então, assim, não é só, eu preciso ir antes. Porque o antes, não, eu preciso primeiro entender o que eu quero, quem eu sou, quais as minhas escolhas. Mas eu também não sabia por onde começar, e aí foi pensando numa pós, assim, uma pós eu acho que é algo menos... menos doloroso do que ficar lá 4, 5 anos na faculdade. É menos revolucionário, né? Vamos após, devagar. De repente, eu consigo aproveitar ela, mesmo se eu ainda ficar na área jurídica, né? Porque a pós que eu vi era uma pós em gestão. Você fez em gestão, né? Em gestão, porque já era um momento que eu já pensava em empreender, né? Sim. Assim, não, de repente, eu acho que abrir alguma coisa, mas abrir o quê também, né? Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, né? Só que ainda foi depois. Então, nessa época eu ainda estava muito crua, assim, né? Não estava conseguindo a época que você já entrou na pós. Exato. Você estava começando a pensar em como mudar essa situação. Em como mudar a situação. Você teria que partir de algum lugar.
E aí que tá, o coordenador da pós foi essa pessoa que me ajudou muito. Porque o que acontece? Fiz na instituição ali onde eu estava fazendo, você fazia uma entrevista com o coordenador para que ele te ajudasse, na verdade, a escalar as disciplinas. Porque aí eu ia olhar exatamente o que você faz, né? Normalmente uma pós a pessoa já está no mercado de trabalho, Sim. né? Então, assim, era uma pós modular. Então, eu ia poder montar você podia montar a tua grade de uma acordo grade de com acordo os teus com interesses. Exatamente. E para isso, você tinha que passar por algumas entrevistas de coordenadores, mais para ele te conhecer e depois ele te ajudar. Esse coordenador, né? Fala o professor Luiz Beraldi, ele foi, assim, um pai, na verdade, né? Olha. Porque eu senti, assim, que a sensibilidade dele para comigo foi muito além daquilo que seria o normal, assim, do acadêmico. Ele sentiu que alguma coisa não estava certa. Ele sentiu. Daí ele quis saber, mas você faz direito? Mas por que você quer fazer coisa de gestão? Mas ele ele começou a questionar. Ele começou a questionar. E eu, assim, eu nem lembro agora, né? Já tem uns 5 anos, qual que foi ali o gatilho para que. Mas aí a gente logo marcou, já era pandemia, essas coisas, né? Então, após ela era totalmente virtual, essas reuniões também foram. Mas por algum motivo a gente tinha que, dali 15 dias, não sei, tipo, marcar de novo. Mas teve alguma coisa, sabe? Algum gatilho, alguma coisa que foi falada que a gente acabou continuando a conversar. E a gente marcava ali umas reuniões ali periódicas, de 15 em 15 dias, ainda me ajudando ali, porque daí ele falou assim, não, vamos nesse pilar aqui do educacional, mas quando a gente viu, a gente já estava falando de espiritualidade toda a reunião. E ele era uma pessoa espiritual, ele é totalmente espiritualizado. Totalmente. Ele é mestre reiki, ele tem uma gama, assim, uma vastidão, assim, de coisas que ele já passou, que ele já estudou. Então, assim, além de ele ser uma pessoa de gestão, ele é consultor, ele tem anos de HSBC, de Copel, enfim, e como coordenador ali do curso também, muitos e muitos anos. Então, ele é como profissional, ele não tem o que falar, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem essa questão da espiritualidade muito e essa sensibilidade de reconhecer o ser humano, né? E foi o que fez a diferença. Porque se ele fosse só um profissional de mercado, como eu também era, e que a gente tá meio enjaulado, assim, tem uma massa, né, de um concreto aqui, que eu não tava sentindo nada que não fosse terreno, que não fosse material, que não fosse... Você não estava vendo nada além disso. Nada além da planilha. Nada além da planilha. Então, as pessoas que planilham o que tem na geladeira. Exatamente. Como boa virginiana, né? Vamos deixar claro. Gente, eu sou o estereótipo da virginiana. É até um pouco... Meu Deus. Você é mesmo. Mas você conseguiu quebrar isso. Eu consegui quebrar isso. Juro do céu. Realmente, foi assim... Pra mim, as primeiras conversas com ele, pra mim, parecia que ele tava falando grego. Você não conseguia... Eu não conseguia entender onde que ele queria chegar. Eu falava assim, tá, mas assim, não estou entendendo o que você realmente quer dizer com isso. Eu falei muito, obviamente, essa introdução provavelmente foi a mesma que eu fiz pra ele na época, né? Que eu não tava me sentindo bem em relação ao trabalho e tal. Mas que eu tava buscando esse propósito e queria que a pós me ajudasse com isso. Então foi mais ou menos aí que ele começou a entender que vamos aprofundar isso, né? Ele sempre disse assim, eu não sou terapeuta, né? Não sou psicóloga, acabou não sou nada sendo, disso, né? Mas eu acho que tem alguma coisa aí que talvez você não esteja olhando. E então esse, né, o famoso desconforto aí que ele foi me acompanhando, né? Eu lembro das primeiras vezes que a gente conversou, isso não me esqueço, que era, você já olhou pro teu GPS interno? Aí eu também já não entendi o que ele quis dizer com isso, né? Eu falei assim, sei lá, não sei do que você tá falando. GPS. GPS né? Que eu te veio aqui no meu Apple Watch. Deixa eu ver se tá ativado aqui. Então, e daí, não sei, né? Não sei do que você quer dizer com isso, né? E aí, então foi uma das primeiras lições, assim, que ele me deu, né? Ele falou assim, todo mundo tem um GPS interno, no sentido que ele vai te, né, uma bússola, antigamente, um GPS hoje, né? Que ele vai te apontar para aquilo que tá te deixando bem. Então, hoje a gente tá aqui nesse estúdio, a gente tá feliz. Então, é onde eu deveria estar. Exatamente.
Se eu saio daqui e vou para um lugar que eu me sinto mal, que eu não tô bem, é lá dentro. Então, é o que a gente falou, tem uma coisa lá dentro, é o desconforto, é a boca do estômago, assim, que fala assim, não, aqui não me faz bem. Exatamente. E aquele gelinho no estômago, que é o primeiro gelinho no estômago, que a gente já sabe que é a tal da intuição, Sim. que tá vindo pra gente dizendo, não, calma, Sim. alguma coisa não tá certa. Não Mas tá geralmente a gente nem vê, né? Não a gente vê, deixa não passar. liga. Que a gente falou, a sociedade, o dia, a correria, não sei o quê. Então a gente vive, né, numa velocidade muito grande, que os dias vão passando, a gente nem vê, percebe. Nem percebe. Então, se você for parar para pensar qual foi a última vez que você se deu conta de uma intuição, de alguma coisa, que a gente muitas vezes passa por cima. A gente nem vê. E foram esses pequenos insights ao longo do tempo, paciência. Então eu fui trabalhar, e aí a gente, obviamente eu fui fazendo a pós, ele era o coordenador, obviamente, as aulas, os professores, tudo normal, mas ele passou a ser entre aspas, um guia espiritual pra mim, né? E o GPS interno, você passou a olhar pra dentro? Totalmente. E você teve esse entendimento do que com certeza. Hoje sim. Né? Hoje eu levo isso como um guia mesmo, né? Assim, se eu não tô bem, se eu tô desconfortável, e assim, com coisas pequenas. Né, hoje eu moro numa chácara, mas na época eu morava aqui em Curitiba, e eu não me dava conta do quanto ficar entre quatro paredes, assim, me fazia mal. Enjaulada, né? Enjaulada. O dia inteiro num escritório. Escritório, ambiente fechado, ambiente... Nossa. Uma das questões com empreendedorismo também, de empreender, é um pouco... Porque uma coisa que eu nunca... E mesmo enquanto advogada também, a gente tem uma autonomia, isso é muito bom, né? Do ser advogado. Claro, você pode trabalhar em escritórios que você tem, né? Mas eu nunca trabalhei, assim, com horário bem fechado, né? Isso, você sempre teve uma autonomia. Sempre tive uma autonomia, pelo menos isso já era algo que era positivo. Sim. Mas eu sentia que, assim, se eu tivesse que... Porque é o que fala, né? Não tem a ver com trabalhar muito. Porque quando você empreende, a gente sabe que a gente trabalha muito mais do que um CLT ou qualquer coisa. Mas não é sobre isso. É sobre você estar à frente de uma coisa que, obviamente, você gosta, mas que você não tá restrito a um horário comercial, a um local, né? Eu tenho que estar ali o tempo todo, trabalhando dali. Então, essa coisa, isso sempre mexeu muito comigo. Então, tinha a ver com essa questão do GPS interno que eu fui me dando conta. Eu falei, não, realmente, ambientes XXY não dá, horários muito fechados não dá. Que tipo de movimentação que eu vou ter que fazer? Então, essas pequenas coisas, e entre outras, né? Você já foi identificando o que estava te incomodando. O que podia estar errado lá atrás, exatamente, né? Com percepções, assim. E fora outros questionamentos que daí ele foi me fazendo e volta para aquilo. Eu nunca tinha me feito. E quando ele fazia, você sentia um desconforto? Aí eu não sentia mais o desconforto, eu sentia leveza. Eu sentia felicidade de eu estar descortinando uma coisa que, bem ou mal, eu passei 25 anos sem nunca olhar. Sem questionar absolutamente nada. Nada. Eu falava assim, sabe o que às vezes parecia? Parecia que eu fui enterrada. E assim, eu parei de olhar assim para as coisas que realmente eu sabia por alto. O que te faz feliz? Ok. Porque assim, umas coisas que sempre me fizeram feliz. Quando eu viajo, óbvio, quem que não é feliz quando viaja? Quem não é feliz em Paris, né? Exatamente. Mas o que a viagem te traz que você não pode ter no dia a dia? A liberdade. O senso de, tipo, agora eu tô livre pra fazer o que eu quero. Sei lá, essa experiência de curtir o dia independente. Porque no dia a dia parece que a gente não curte nada. Então tava errado, a gente não pode viver 95% do tempo assim para os 5 que a gente viaja ser bom. A vida não tem como acontecer dessa forma. E da mesma forma que hoje eu acho que você tá morando na chácara, você consegue acordar, você presta mais atenção nas coisas. Muito. Eu acredito que você veja mais a natureza. Nossa, total. Coisa que antes... E eu sempre fui muito ligada à natureza. Tipo assim, eu sempre, sei lá, se eu não fosse a natureza do curitibano, né, o Parque Barigui, sei lá, né, se eu não fosse pro parque uma vez na semana, assim, eu já me sentia muito mal, eu precisava um mínimo de espaço. De espaço. Uma coisa assim meio, sabe, tipo, espaço, um horizonte, mínimo que seja, assim, né, então você praia, sempre amei, né, essa coisa de olhar pro mar, né, eu sempre falei, assim, que por mim ainda é um sonho, né, morar um dia na praia, e as pessoas falam, mas nossa, é bom no verão, porque as pessoas pensam em praia temporada, praia calor, pra mim não é isso. Não é, né? Não, pra mim é você olhar pro mar, ouvir o mar.
E isso vai te Vai. acalmar, vai te trazer para uma, Uhum. né, para um equilíbrio, para uma frequência. Então, hoje, né, ali na chácara, obviamente, eu não tenho o mar, Uhum. mas só de você estar, de novo, com o espaço, você Contato com a ter contato com a natureza. natureza. Uhum. Então, aquela coisa é básico, mas é eu pisar na terra, é ter contato ali com uma planta, respirar um ar puro, né? E a qualidade de vida É também, qualidade né? de vida. Não é aquela correria, apesar de você Sim. estar trabalhando aqui em Sim, Curitiba. né? Hoje eu posso né? fazer, né, um trabalho mais híbrido, enfim, né? Posso Isso. trabalhar de casa há bastante tempo. Então, Uhum. assim, no fim, em relação a isso, de trabalho e tudo, né? Então, foi realmente a primeira coisa que Foi a primeira coisa que começou despertou, né? que fez eu cavocar ali. Uhum. Mas, por óbvio, como eu falei, né? Você vai puxando um fio. E vai. Só que pra mim, assim, o mais legal dessa jornada de autoconhecimento, que, né, no Uhum. decorrer aqui, vamos explicar para onde que ela me levou, né, profissionalmente, mas volto para a palavra propósito. Porque como eu não estava feliz no trabalho, Uhum. eu achava que a única coisa que me deixava... Porque, assim, tudo parecia que estava bom. Então, só se o trabalho não estava acertando o trabalho, nossa, E você perfeição, muito feliz. gente! A vida da virginiana fechou, assim, não tem nem o que É fazer, só mudar de né? trabalho. É só mudar de trabalho. E daí, obviamente, eu vi que não, né? Como E eu foi falei, você saiu do trabalho? Você parou de advogar? Como é que você fez? a advocacia na minha vida, é por isso que eu falo, né? Eu não tenho nenhum problema, assim, com Em ela. Contanto que não seja o ofício principal, Sim. né? Assim, Uhum. né? Tá tudo bem com ela. Então, o que eu fui fazendo? Né? Aos poucos, eu saí do escritório que eu tava, Uhum. mas como eu era muito autônoma lá também, então eu tinha as minhas próprias ações com os clientes que eram Você continuou meus. eu Continuei ali mais tranquila, trabalhando de casa, processo hoje em dia tudo virtual. Uhum. Então, eu pude fazer uma transição lenta e tranquila, Foi né? tranquilo. Então, assim, deixando ali essa parte ok. Uhum. Teve toda aquela questão de pandemia, que foi justamente quando eu tava fazendo essa pós, né? Uhum. E aí as coisas começaram a se movimentar, assim, de uma maneira que eu falei, não tinha essa visão de como as coisas aconteceriam, né? Uhum. No final das contas, passou ali mais ou menos um semestre, e eu troquei a gestão ali, o curso mesmo, né? Uhum. Essa pós que eu tinha escolhido. Você tinha conseguido montar a grade, tudo certinho? Sim, E eu depois tava você mudou. fazendo. Só que eu ainda pensei assim, tá, eu tô saindo do meio jurídico, Uhum. porque o meio jurídico, assim, ele é uma bolha, né? Ele é muito fechado, você não tem uma visão de empresa. Mesmo que você administre um escritório de advocacia, um escritório de advocacia, de contabilidade, até um consultório médico, ele é muito diferente de uma empresa, né? diferente. É algo muito mais... É muito menor, é muito Uhum. mais, às vezes, até caseiro, né? Entre aspas, né? E eu era muito, assim, do business, né? Eu falei assim, não, eu quero Você sempre ter quis empreender. empreender. Eu quero empreender, eu quero trabalhar em empresa. Só que, assim, eu também tinha um mínimo, né, de pé no chão. De falar assim, tá, mas eu também não posso abrir uma coisa do nada. Eu cheguei a ver franquia. Eu cheguei a ver, tipo, tava vendo tudo, mas assim, Você mas pesquisou em eu tudo pesquisei para ver tanta onde você se coisa. encaixava E o que eu poderia que fazer despertasse o teu interesse. que despertasse meu interesse, mas como uma virginiana aterrada, eu não sou muito de dar o impulso assim. Sim. Eu preciso estar com muitas. Você tem que ter certeza, muita você não é impulsiva, certeza. né? Exatamente. Só que isso a gente pode abrir um outro parênteses pro controle, né? Pra pessoa controladora. Controladora. Porque tem uma linha tênue entre você ser precavido, né? Uhum. Então, você, obviamente, não tomar os pés pelas mãos, Sim. mas você querer também que tudo aconteça do seu jeito. E você era muito controladora, você acha? Muito, muito, muito. Em relação muito. a tudo? Em relação... Ou só ao trabalho? Não. Ou não? Em relação à minha vida, não aos outros, né? Mas uhum. assim, ao meu, né? E, obviamente, quem estivesse ao meu entorno, talvez, né? Tipo, Sofria da mesma forma. Que de um jeito ou de outro fazia a minha vontade, né? Uhum. Mas assim, é um controle por segurança. Não era que eu era uma pessoa... E eu graças a Deus, posso colocar no passado, que eu era essa pessoa. Mas é por uma certa segurança. Se eu não controlar, que eu nem entendia que era controle, né? Sim. Mas se eu, assim, não planejar, a palavra que a gente usa é planejar, né? Mas a gente sabe que é controle. Se eu não planejar tudo, pra que saia da maneira que eu estou vendo na minha cabeça, aí já não vai dar certo. Sim. Tem que E ser aí tudo do jeito que você planejou. Você acabou ficando com muito medo, daí você não toma uma atitude sem aquilo
já tá muito certo já no Tá campo das 100%, ideias. uhum. 100%. 100% tanto nas ideias quanto no papel, Quanto né? no papel. Exatamente. Os dois. Das ideias vai pro papel para talvez um dia virar uma Exato. prática, né? Aham. E então eu tinha essa questão, né? Eu falei assim, mas eu vou empreender como se também eu nunca empreende, né? É o famoso, quem nasceu primeiro ovo ou galinha. É. Assim, tá, eu tô fazendo uma pós em gestão, mas gestão do quê? Eu nunca fiz nada, nunca... Eu não sei nem o que eu quero não sei nem empreender com o quê. né? E aí eu, nesse meio tempo, né, como professor ali, tanto, obviamente, Vocês essa continuaram questão... conversando. Continuamos ali, né? Então ele também eu trazia pra ele essas minhas dúvidas, né? Aí, os mentores, né? Então, fora ele, também fui fazer uma mentoria, né? Todo um projeto de transição de carreira, né? Porque daí era o que eu tava precisando ali, porque eu realmente não tinha a menor noção, né? Do tá, e Como agora, isso né? impactar na tua vida. Eu começo do zero, Aham. eu faço o quê? Que só fiz isso até hoje, não sei fazer outra coisa, Foi né? exatamente o tal do autoconhecimento, tá? Onde que eu começo a procurar, onde que compra o tal do autoconhecimento? Tudo te leva ao ponto zero o tempo todo, É. né? Então, assim, você tá sempre recomeçando. Então, aí a gente foi fazer, né, com uma outra pessoa também, foi muito, muito legal. E me ajudou desde uma análise SWOT da minha vida e tudo mais. Então, e coisas, de novo, não tinha questionado. Pontos fortes, pontos fracos. Sei lá qual que é o meu ponto forte, sei lá qual que é o meu Você ponto nunca fraco. tinha se questionado nada disso? Eu me descobri uma pessoa extremamente... Não sei se a palavra é melhor, mas insegura, sabe, de mim mesma. Porque assim, eu sei que eu sou boa, né? Eu sei que eu sou boa nas coisas, mas o que significa, sabe? Assim, coloca em palavras. Eu não conseguia, não consigo colocar em palavras. Você não conseguia, se quem você eu fosse sou. para uma entrevista de emprego, qual é a sua melhor qualidade? Não conseguia colocar isso. Assim, eu ia para coisas muito subjetivas, talvez, porque não eram coisas Qual que é a sua melhor qualidade? Eu sou sincera. Era quase isso, assim, né? Então, eu sou muito legal. Sou organizada. Sou É o máximo organizada. que eu conseguia. Então, foi assim, nossa, foi muito árduo. Gente, Assim. deve ter sido uma guerra interna gigantesca, Aninha. Foi muito. E aí, né, nessa questão então, essa outra profissional que foi me ajudando com essa questão, e aí a gente foi unindo forças para entender que realmente, talvez eu já ir para fazer, né, uma pós, uma MBA em gestão, parece que você já tá quase você naquele... Já tem o teu negócio, no teu cargo, você só quer... ou num negócio, você só tá querendo aprimorar, né? E não para uma pessoa que vai dizer, beleza, eu vou... Ou iniciar uma coisa do zero, ou até me candidatar, de repente, para uma vaga e falar assim, tá bom, você tem uma pós em gestão, gestão do quê? Qual que é a tua habilidade prática? Me prove que você já geriu alguma coisa, que você já esteve nesse... E aí eu tinha medo disso. Eu falei assim, não vai impactar em nada, não vai servir para nada isso que eu tô fazendo, né? E o que você fez com a pós? Então, aí no meio dela, eu acabei migrando para marketing. Você foi para o marketing. Porque aí a gente abriu um leque que era uma coisa mais palpável, que gestão pode ser qualquer coisa, Sim. Enfim. Aqui, pelo menos, eu já ia ter alguns conhecimentos mais específicos, que também, com todas essas orientações e análises minhas e dos outros, eu fui vendo todas essas questões que eu não imaginava em mim, como a gente falou. Eu não era tão formal quanto eu achava. Eu era muito mais criativa do que eu achava. Muito mais criativa. E N fatores, né? Mas, assim, também sempre associado a esse papel de... Eu também não quero trabalhar com marketing no sentido... operacional, assim, né? Porque existe uma cabeça pensante aqui muito acelerada, que pensa em estratégia, que pensa em gestão, que pensa em isso aqui. E você tá sempre pensando, e como eu vejo eu vejo que você tá sempre à frente, assim, você tem muita criatividade. Até esse teu contato com a natureza que você precisa ter, é algo assim que vai instigando a tua criatividade para você conseguir pensar, que era uma coisa que você não tinha tempo e nem conseguia fazer antes. E as duas coisas, eu acho que a natureza, eu acho que estimula a tua criatividade, mas também é um jeito de você deixar a tua energia. Porque, como quando a gente tem muito assim, acho que você também é assim, né? Muito criativo, muito pensante.
A gente não para, aquilo né? vai também é o teu ponto negativo disso, que é você ficar muito cansada, muito esgotada. Então, estar em contato com a natureza é muito bom, porque você se reenergiza, né? Aquilo é como se fosse um reciclar, um ciclo meio que perfeito, assim, né? Porque a Você natureza deixa faz a isso. energia ali e ela vem transmutada de uma outra Ela forma. transmuta, ela se renova. E você acreditava em energia antes? Nunca. Nunca tinha ouvido falar. Quando eu falo que eu era aterrada, material, o mundo pra mim era isso. E não tem a ver com falta de fé. Porque eu nunca fui uma pessoa que não acreditasse em Deus ou qualquer coisa do gênero. Mas assim, eram né, conceitos, não só conceitos, realmente sim, né, acreditava em Deus, tudo assim, mas eu não praticava isso no meu dia a dia e não via outras formas de se comunicar com tudo isso, assim, sabe? Então eu realmente era muito... Você acha que você era muito cética, muito talvez? cética das coisas, eu acho que sim, isso com certeza. Mas por também sim. não ter sido, como eu falei, não ter sido apresentada a nada. Nunca ter lido nada do gênero, nunca não tinha onde tirar a informação, né? Ninguém apresentou isso pra você, ninguém chegou pra você e falou, ó, você precisa desenvolver a tua espiritualidade, você precisa se autoconhecer, você teve que fazer tudo isso sozinha. Meio e não que deve ter sido fácil. Uma coisa meio numa avalanche, né? Porque numa daí avalanche. Virou uma coisa meio, meu Deus. E daí você viu que o trabalho tava ruim? E daí foi puxando aquela cordinha. Foi puxando. Aí foi nessa época que, ok, vamos pro marketing. Só que, como eu falei, não era só o trabalho. Porque nessa época, aí a gente já começou a conversar mais, né? Não de vida, né? Que eu já conheço você há muitos anos, né, Gil? Mas sobre essa parte realmente que eu já tava... Não, acho que agora... Sei que já tava... Naquela época eu já estava fazendo a pós em marketing e foi quando a gente começou a falar dos livros e você começou a me incentivar muito, não, então, né, pode ser aí uma saída mesmo. Sim. E aqueles livros também foram outro divisor de águas, né? Mesmo. Porque eu nunca também tive contato, da mesma forma que eu nunca tive antes contato com uma literatura ou com alguma coisa mais de espiritualidade, essa outra literatura um pouco mais empresarial, de fato, e empreendedora, na verdade, né? Que também te tira da zona de conforto, que faz você pensar, e aí, de novo, em outras esferas que eu também não tive, porque assim, são vários pilares que te sustentam. E às vezes eu acho que eu tava olhando pra 1, 2 no máximo na minha vida, assim, e tava achando que tava bom. Ou tava só vivendo. Tava só indo. E aí eu falei, nossa, isso aqui tem muito a ver comigo. Você se identificou? Eu me identifiquei muito. Só que aí que tá um outro problema, né? Na época que eu tava casada, eu tava incentivando, né, a pessoa que tava comigo a ler também, né? Eu falava assim, não vou fazer tudo isso sozinha, né? O melhor dos mundos. Uma equipe, né? Não, exatamente, né? Então, no melhor dos mundos, sei lá, eu queria que, tipo, vou te puxar junto e não sei o que lá. A gente pode abrir alguma coisa juntos, a gente Seria vai... sonho, assim, né? O mais legal, né? De acontecer. Faz tudo junto, que, na verdade, eu acho que nós, como mulheres, é o que a gente sempre quer, né? Sim. A gente sempre sonha em ter alguém do lado que esteja alinhado com a gente, que seja aquela pessoa que também tem ambição, que tem vontade de crescer, que tenha as suas responsabilidades, mas que queira crescer junto com a gente. Eu acho que, como mulheres, é o que a gente quer. Né? E se tiver um planejamento, alguma coisa que a gente queira fazer, que a gente possa puxar a pessoa que está junto com a gente, eu acho que é o melhor cenário também, né? Sim, e você tentou fazer isso. Ou você fez? Então, como foi? A ideia era muito essa, né? Tipo, vamos fazer uma revolução em conjunto. Vamos junto. Ali, né? Essa mesma mentalidade. Só que a gente vai aprendendo também que nem todo mundo tem essa mesma ideia, digamos assim, de vida, de empreender, de partir do zero. Tem gente que já gosta mais de algo um pouco mais seguro. No campo das ideias, até acha muito legal. Mas não... Até consegue te incentivar. Exatamente. E incentivar era legal, assim. Tipo, ela realmente me incentivava muito. Um incentivo. Só que veio para essa frase que você falou que foi crucial, assim, e eu também nunca tinha prestado muita atenção nisso. A gente, como mulher, quer alguém que esteja conosco de verdade. Que seja, né, a gente precisa de um apoio, assim, uma sustentação, né? E se essa pessoa puder crescer também junto... Sim, né, é o melhor dos mundos, exatamente. Então, e aí eu me vi, assim, para aquele relacionamento também que eu achei que tava muito perfeito, que tava muito bom, e eu olhei e falei assim, tá, mas tudo, olha as minhas questões, o meu propósito, eu indo atrás, por que só tô eu fazendo isso também? Ele não tinha essa vontade, essa mesma vontade. Talvez tivesse a vontade, mas
eu penso assim, poxa, eu estou nessa jornada de descobrimento, que inclusive quando a gente conversava, né, parecia que era algo que a gente estava muito, muito alinhado, assim, nossa, Sim. que legal, eu acho que até, né, vai servir para mim também e tal. Só que Você até acreditava que não, tamo junto nessa. eu acreditava e Né? parecia que sim, só que não basta estar junto. Aí é uma outra concepção dele. Eu ainda acredito que o homem tem que estar à frente. Não é só estar lado a lado, Exato. porque só o lado a lado ele não serve, né? Principalmente no relacionamento. Então, eu pensava assim, se eu tô fazendo um, você tem que fazer dois. Se eu tô fazendo dois, você vai ter que fazer 4. E você achou que você não tô poderia falando nem inspirar em ele? dinheiro, nem nada disso, né? Eu tô falando, assim, em posição de execução, assim, de estar à frente, de me puxar. Não sou eu que De me puxar, exatamente. Seria até mais legal se ele que estivesse me puxando, Exato. né? E mas são percepções que eu também não tinha. Uhum. Então, por que eu falo? Uma coisa em decorrência da outra, né? Mas você tinha essa ideia quando você estava fazendo isso? Ou você achava, não, tô tentando inspirar ele pra ver se ele acorda, ou acorda, né? Ai, acho que assim, como se fala, né? Com a cabeça que a gente tem hoje, há 10 anos atrás, quem É dirá muito com a cabeça que eu diferente. tiver daqui 30 anos, o que eu vou falar? Nossa, menina de 30, o que ela tava falando, né? Então, eu não sei exatamente o que eu pensava, assim, hoje na época, assim, direito, porque eu tava ali nessa efusão, essa ebulição de coisas acontecendo, de descobertas. Acabei conseguindo antes de, né, eventualmente, assim, empreender, né? Mas eu consegui ali, porque eu falei assim, eu preciso partir de algum lugar, né? Então, algumas primeiro vagas. momento, você foi atrás de vagas. Né? Eu preciso aprender, eu preciso ter um mínimo, assim, de vivência em empresa, porque a vivência jurídica ela é muito diferente, né? Então, as coisas estavam acontecendo, eu estava ali indo atrás. Então, assim, quando você começa a mexer, o movimento atrai movimento. Exato. Então, começaram a acontecer muitas coisas na minha vida. Foram, assim, uns 2, 3 anos ali de, meu Deus, uma mudança frenética. Mudança de profissão, de tudo. E de paradigma de vida, né? De entendimento de vida. Que é o que eu falo, o profissão era só a espuma. Era só espuma. Que quando eu comecei a olhar pra mim e veio tudo isso que a gente tá conversando até agora, essas reflexões, o GPS interno, que você... Meu Deus, veio tanta coisa que eu falei... Por isso que eu falo que eu tava enterrada. Tava enterrada. Porque agora eu entendi. Tinha parado pra olhar nada disso. Tinha aquela vontade de ser mãe, mas eu vejo assim, eu tinha e tenho até hoje, né? Sim. Mas assim, nossa, mas eu tava com a faca e o queijo na mão, por que eu não fui mãe? Então, assim, hoje eu vejo que, além de tudo, tinha um peso ali masculino que também não estava me propiciando. A gente tem que estar muito bem, a gente tem que se sentir muito amada, acolhida, segura, protegida. Sim. E a segurança, a gente precisa sentir isso, não né? Não importa, eu sou bem, assim, embora a gente tá falando muito de trabalho, empreendedorismo, mas eu sou bem antifeminista, assim. Bem antifeminista. Também. Então, assim, eu acho que a gente, como mulher, a gente tem, obviamente, capacidades intelectuais e tudo pra fazer o que a gente quiser. Eu acho que a liberdade, em primeiro lugar, a mulher que quer fazer tudo e acha que não depende de homem, tá tudo certo, ela que siga o caminho dela. Mas eu acho assim, independente do que você faça, de novo, o homem tem que estar à frente. Senão, você passa a ser mais. E a gente não foi feito para ser mais que o homem que tá do nosso lado. Na natureza já não é assim. Não é assim, né? E aí, o que eu tô falando, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre ideias. Não é sobre dinheiro, é sobre... Né, esse imaginário todo, né? E aí eu fui vendo que a gente era muito só 50%. A gente era uma ótima dupla. Sim. Mas a gente era 50%. Era 50%. E aí eu falei, que horrível. Tipo, 50% para muita gente, acho que estaria muito bom. Mas hoje, com a cabeça que eu tô tendo, eu vejo tá errado. Não era exatamente isso. E não era. E aí vem também... E aí entra de novo a questão da religião católica, no final das contas. Ou, né, enfim, o cristão. Porque se a gente for também olhar para esses outros ensinamentos que eu não enxergava eles, e depois aí, né, começou com essa espiritualidade mais aberta, vamos dizer assim, né, energias e tal. Né, olhar para si, olhar para essas coisas, mas depois eu fui vendo que toda essa questão de propósito que eu colocava no trabalho, assim, mas o propósito ele é muito maior do que isso. E aí existe também todo um ensinamento cristão em cima disso. Vocês casaram na igreja também, né? A gente casou na igreja, mas a gente foi em 5 anos de casamento, não sei, 5 vezes na igreja, uma vez por ano, sei lá. E a gente não tinha isso. E isso é muito importante, isso né? É muito importante. Você e depois eu comecei a estudar, estudar Bíblia, estudar. Então, assim, eu falo, esse autoconhecimento, ele se abre por muitas e muitas coisas. A ponto de eu ver também que até isso, o quanto de importante que era, e a gente talvez estivéssemos juntos, talvez tivéssemos entendido os nossos papéis, inclusive como homem e como mulher.
Porque isso também é muito real. É. E talvez a gente não tivesse, né, havido até a separação e tudo, né? Se você tivesse tido esse entendimento antes, né? Exatamente. Mas também tem aquela coisa, você não consegue saber exatamente se a pessoa vai mudar, né? Porque eu acho que ninguém muda, as pessoas só... Elas escondem o que elas sempre foram ou mudam muito pouco ao longo dos anos. Sim. Mas você querer mudar uma pessoa, eu acho que chega uma hora que você fala, não, agora cheguei no meu limite. Não, eu também não acredito nisso. Né? Quando é antes, seria muito antes. Eu já ter essa ideia, assim, antes dos 20, não sei. Antes dos Pra 20, que talvez. nem, né, conhecendo a pessoa, como você falou, conhecendo a pessoa, eu já visse que ela batia ou não batia com essas visões. Mas aí eu concordo com você, no meio do caminho, porque eu tive o despertar, e que nem tô dizendo se é certo ou errado, porque cada jornada é individual, o que eu tô falando pode eventualmente valer pra alguém, mas também pode não valer, e alguma coisa do que eu estou falando pode ou não pode, porque, né, o que eu passo é diferente dos demais. Mas não é porque eu tive esse despertar, ou porque eu entendi que essa era a forma... Nem chegou a falar mais certa, porque, enfim... Mas não tem como saber. Que o outro teria que despertar no mesmo momento que eu, entender essas coisas no mesmo tempo que eu. Só que são escolhas, né? E acho que assim, daí começou a vir as incompatibilidades de... Poxa, mas eu acho então que a gente... realmente, existe uma discrepância, né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa, E vocês né? chegavam a conversar sobre isso? Sobre essa diferença, essa discrepância? Sim, né? É uma coisa que foi conversada, mas... Eu acho que tem uma época que, uma hora que... Daí são outras coisas que também, né, pesam muito, né? O famoso, você tá com alguém, vai perdendo admiração, vai perdendo... Porque, assim, volta naquilo, né? Se eu tô tão tendo essas ideias... E não foi da noite pro dia, né? Sim, olha foi o tempo, um processo, né, do que você levou. E a pessoa que tá do meu lado, ela só assistir... Porque, tipo, assistir aplaude. Né? É muito legal, né? Nossa, a pessoa me incentiva, ela tá me aplaudindo. Mas é sobre isso, não é só sobre aplaudir. Não é. É sobre vir junto. Vir junto. E inclusive, não é eu te pegar pela mão, é você me pegar pela mão. É você assim, vamos... ir além e ver o que você pode fazer a mais pra gente poder crescer, né? Exatamente. E daí... eu acho que a gente até era muito parecido nisso, porque essas mesmas... Essa mesma dinâmica de dúvidas também eram partilhadas. Então, assim, ou a gente ia ficar muitos anos penando até cada um encontrar o seu caminho, porque, né, do outro lado também não tinha uma pessoa que já estava consciente. Os dois estavam mais ou menos na mesma linha, então virava uma coisa meio fluida, sabe? Se eu tinha uma ideia, então sei lá, vamos fazer isso agora. Mas não tinha cabimento, assim, não tinha muita fundamentação, sabe? Não tava uma coisa muito séria. E se aí, você não tivesse despertado nesse momento, seríamos iguais. Estaria igual. É isso que eu falo, assim, eu não tinha um grande problema, eu não tinha uma vida ruim lá, nada longe disso. Mas eu também não tinha, eu tinha menos coragem do que eu tenho hoje. Eu tinha muito mais medo. Então, o controle. Então, eu ter aberto, eu ter deixado fluir, aí vem essas outras lições ali que o professor sempre me dava, que era justamente isso. Tipo, você tem que deixar as coisas acontecerem. Com uma certa, né, essa linha tênue entre, mas como assim eu vou deixar acontecer e mas eu não vou ter o controle? Eu não planejo. Eu não vou ter o controle do que eu quero. Você antevê algo, é muito assim, é difícil até replicar, porque assim, são coisas que na prática você vai se atentando e você vê que dá certo. Só que botar em palavras é muito difícil mesmo. É como assim viver sem o plano B? Sem um plano B. Né? Como que eu vou viver sem planejar minha vida? Sem planejar, né? Então, assim, mas é por causa do dia, do hoje. Né? Então, é muito aquela questão, né, do viver o hoje. Porque se eu tô planejando o tempo todo, se eu tô querendo ter controle sobre alguma coisa, a minha cabeça tá lá na frente. Né? Então, isso tem a ver com ansiedade, com falta de paciência, com as coisas que justamente tudo aconteceu no seu tempo. Porque você só tá com a cabeça lá na frente e costurando algo. E Deus me livre se algo não acontecer, porque a frustração vai ser ainda por cima vem uma frustração que pode virar uma depressão e vem toda essa... Pode virar uma bola de neve. Então, você aprender a estar presente. Né? A presença é todo dia. A viver o presente, a saber quem você é e o que você quer, né? E plantar.
Plantar todo dia. Então, assim, né, o famoso não é, também, né, jargões, assim, mas não é quando você chegar lá no fim do pote do arco-íris, né? Mas é a jornada. É a jornada. A jornada É tem sobre que a ser jornada. boa. Você tem que se sentir bem. E os ajustes de rota vão acontecendo todo dia. Com certeza. Então, A gente não tá dizendo, não, tá tudo certo, agora a gente se redescobriu, agora tá tudo perfeito. Não, sempre vão existir problemas, né? sim. E a gente, só que quando a gente se conhece, eu acho que é mais fácil lidar com os problemas, com as frustrações. E talvez, eu acho que agora você tá pronta para dizer, não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, Sim. né? Você já acorda de manhã cedo já pensando, nossa, hoje eu acordei bem, você já acorda leve, né? Sim. E é uma coisa que a maioria das pessoas não faz, que é o autoconhecimento. Toda essa tua jornada até aqui, de você ter despertado até agora e falado, não, alguma coisa não tá certa, mas você começou por algum lugar, Sim. que foi o teu trabalho. Sim. E depois, puxando esse fiozinho... Poderia ser família para muita gente, poderia ser o próprio relacionamento, quando o relacionamento não tá tão bom. Alguma coisa... Porque, assim, não existe a vida perfeita. Exato. Alguma coisa sempre vai estar Sempre vai ter um probleminha. Só que as pessoas, na verdade, não querem. Elas transferem problemas. Elas não... Exatamente. Né? Ninguém quer mexer com aquilo que tá ruim para que seja... Como você falou, transfere pro outro. Transfere. Não, se tá ruim, é o fulano que não fez. É ele que não é bom. É ele que tem que mudar. É sempre o outro ou uma situação externa, né? Então... E a gente não quer mudar para não ter nenhum incômodo também, né? Porque crescer dói, né? Dói. Crescer dói. Dói muito. E assim... O meu professor, né, o professor Luiz, quando ele soube, inclusive da separação, ele me falou algo assim que foi terrível. Ele falou assim, mas ele falou assim, eu sabia que isso poderia acontecer. Ele falou. Porque a gente já estava pelo menos há uns 2 anos, né, nessas conversas e tudo mais, né? E ele falou assim, eu fico muito feliz, muito triste, né? Ele chegou a conhecer o meu marido e tudo, mas ele é uma pessoa, realmente dá pra ver que é uma pessoa muito boa e tudo mais. Mas quando a jornada do autoconhecimento, ela é uma jornada sem volta. E quando a pessoa, principalmente como você, que assim, foi meio que da água pro vinho, né? Uma pessoa que nunca tinha parado pra se olhar, pra entender todas essas outras coisas que vêm, seja questão do teu feminino mais maduro, questão de espiritualidade, questão de religião, de fé, de propósito de vida. É tanta coisa que a cabeça se expande, ela não volta, né? Então, que obviamente o relacionamento é uma das primeiras coisas a ser afetada, porque alguém que tá ali no teu dia a dia todo dia. Todo dia. Às vezes tem relacionamento com teu pai, com teu amigo, você falou, tipo, a pessoa vai perceber que tem alguma coisa diferente, tá melhor, tá pior, parece que tá legal, mas a pessoa não tá te acompanhando todo dia. A pessoa que tá lá com você vai... Então, assim, ou os dois embarcam junto, mas aí também tem que dar muito certo, porque os dois poderiam também embarcar junto, mas cada um expandir pra um lado, a ponto de os dois falarem assim, gente, agora eu enxergo a vida de um jeito e o outro totalmente do outro, e aí encontrar também uma incompatibilidade muito grande e também dá na mesma. Então não é só o fato de... isso também, né? Podia ser, né? Então não é só o fato de, nossa, você não acordou junto comigo. Ele poderia acordar num outro planeta, inclusive, né? E a gente vê que, nossa, evoluímos de formas diferentes. Então muita coisa poderia acontecer. Né? Você vai abrindo ali um multiverso, né, de possibilidades. E aí ele falou isso pra mim, né? Ele falou assim... Que poderia acontecer mesmo, poderia né? acontecer, porque alguém que tá muito próximo... E a tua cabeça vai indo pra um lugar, vindo pra um lugar, vindo pra um lugar, a ponto de você realmente olhar pra aquele relacionamento. E ver que não tava certo, né? Não cabia mais na tua vida, Não cabia. Né? Eu lutei depois também com uma questão até um pouco religiosa também, né? De falar, poxa, eu casei na igreja, não deveria ter sido assim. Será que não poderia ter sido diferente ou sustentado de alguma outra forma, né? Eu penso assim, se eu tivesse tido filhos, com certeza, acho que seria totalmente diferente. Mas, com certeza. Na vida que a gente vive hoje em dia, né, é muito fácil. Isso também é algo que me fez pensar como é fácil você se separar de alguém. Porque hoje em dia não tem mais aquela criação dos nossos avós, que a mulher... E aí, né, tem o ônus e o bônus, né, da mulher extremamente dependente do homem, que mesmo que a relação tivesse ruim, pela dependência
financeira, enfim, não ter o que fazer da vida, ter os filhos, enfim, se via, às vezes, obrigado a ficar num relacionamento não tão bom, e não tô E nem ficava a falando vida dos inteira, extremos, né? não tô nem falando da pessoa que sofria de abuso ou alguma coisa assim, não, às vezes É o normal, né, daquela época. mas como você dependia muito mais do É. homem, então você ficava. É. E Hoje em dia a gente não precisa. hoje em dia você não precisa, entre aspas, né? Né? Até porque um dos motes que a gente tá falando nessa conversa é profissão. Exato. Só que eu também, hoje eu vejo assim, e esses dias eu vi um vídeo também de uma pessoa, uma psicóloga, falando os relacionamentos hoje não dão certo justamente por causa disso. É. Porque ninguém depende um do outro. Ninguém depende. E tem que depender. Né? Nós, como mulheres, deveríamos depender A gente um pouco mais dos nossos ter parceiros. alguém, né, que a gente possa contar, que seja um porto seguro para nós também, né? Porque senão fica muito fácil. Senão você vira colegas de quarto, Exato. gente dividindo aluguel. Tipo, tá bom, cada um vai pro seu canto. Cada um para sua casa. E muita gente acaba levando isso para a vida e fala, não, tá, deixa assim, porque senão se tiver que mudar, que separar, vai ser um transtorno muito grande. Sim, exato, né? Então, o compromisso mesmo acaba que é uma palavra que virou, tipo assim, mas que grande compromisso que é casar. Então, por que as pessoas casam? As pessoas vão morar junto e quando não tiver bom, cada um sai. Cada um sai. Então, é algo que eu não acho legal, né? Pesou muito na tua decisão. Se eu pudesse, né, um dia estar numa nova relação, eu faria, como eu falei, eu faria tudo muito diferente para que... Observaria mais antes de entrar mais e veria essa compatibilidade, porque hoje pode ser que a minha cabeça mude, óbvio que pode ser que ela mude, e é até bom que a gente continue evoluindo. Sim. Só que a evolução, ela não pode ser a revolução. Exato. No meu caso, foi uma revolução. Eu pensava muito diferente. Eu fui Totalmente. construída, tipo, muito moldada. Então, quando houve essa quebra, ela realmente revolucionou tudo na minha vida. Mudou, quase não ficou nada. Vinho. Não ficou nada daquela época, quase. Não ficou profissão, não ficou relacionamento, não ficou tudo no passado. Hobbies. Hoje os meus hobbies são novos, profissões são novas. Nossa. E a parte profissional agora? Agora você tá no marketing. Exato. Então, aí foi mais um pouco ali de batendo cabeça e ia passando por algumas empresas. Mas, como eu falo, nada é por acaso. Nada é por acaso. E a partir do momento que a gente vai soltando, as coisas vão acontecendo. Sim. O importante é você fazer a tua parte. Porque você queria empreender. Num primeiro momento, sim. Por tudo isso, né? Por uma certa liberdade e por uma certa vontade de estar à frente, realmente, né? Aí é uma questão de personalidade também, né? Porque você não se via mais naquele mundo fechado, numa sala. Exatamente. Né? Aí uma coisa leva a outra, né? Hoje eu sou sócia numa agência de marketing. Essa agência de marketing, né, ela se chama TagBeat. Ela já existia, né, antes eu não fundei, mas eu digo que o meu sócio hoje, né, o Lucas, a gente conversa muito sobre isso, né, o quanto que, de fato, a minha entrada revolucionou também a própria empresa, né. Que legal. Então, por mais que eu não tenha começado ela do zero, né, enfim... Mas eu consigo aplicar muito da questão de... primeiro que eu tenho uma pessoa que me deu autonomia desde o início. Né? Eu já conhecia o Lucas há alguns anos antes mesmo, né? Então até por uma questão de relacionamento, de amizade, assim, né? E ele foi confiando em mim, confiando no meu trabalho. Num primeiro momento, eu entrei para prestar umas consultorias, na verdade, né? Então, como eu já estava trabalhando com marketing, enfim... muito e muito assim na questão de nível de decisões estratégicas para a própria agência. Você ajudava ele com essas decisões? Exatamente, né? Então, muito numa certa consultoria mesmo, né? Só que a gente foi aprofundando isso até um momento onde ficou meio... Vem pra cá, né? Acho que agora... Ele viu que você era a pessoa certa pra tocar muitas dessas questões, né? Então... Pra mim, hoje, eu tô muito feliz, né? Você tá fazendo o que você gosta. Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu consegui unir essas duas pontas, né? Que eu vejo que, assim, eu poderia empreender em qualquer setor? Poderia. Porque o marketing? Porque, no fim,
além de eu gostar, né, Sim. do assunto, vamos dizer assim, né, marketing é algo bom. Primeiro que marketing é algo muito amplo, né? É muito amplo, né? Mas você trabalhar com visão, com estratégia, com marca, com posicionamento, você entender de várias empresas diferentes, que acho que no fim também é algo que eu gosto. Porque como Você eu sou tem muito outras dinâmica, visões. eu Aham. acho que assim, tudo que me prende, que me limita, eu não gosto. Me dá agonia. Eu fico imaginando a Ana do passado com a Mas Ana hoje. Eu falo, meu Deus, Ana, onde é que você estava? Você realmente estava enterrada. eu tava muito errada. Então, o legal, assim, de umas coisas, algo muito bacana de você trabalhar o marketing é muito dinâmico, ele muda o tempo todo. Então, se você só pensar numa empresa, e hoje, assim, eu estou ali à frente muito das estratégias de marketing da nossa própria empresa, assim como da nossa carteira de clientes. E são vários clientes com vários Com ramos necessidades de atividades. diferentes. A Aham. TagBeat, ela é uma agência focada em inovação, marketing de inovação e startups. Então, a gente acaba tendo esse core, assim, mais de tecnologia. Mais voltado para essa área mesmo. Exatamente, né? E empresas que têm ideias disruptivas, que trabalhem, né? Tem o guarda-chuva ali do marketing, né? Então, você tem o marketing digital e o marketing offline, vamos dizer assim, né? Então, eu quero trabalhar posicionamento da minha empresa via outdoor, via revista, via assessoria de imprensa, E vocês conseguem Você tem posicionar a empresa. e, ao mesmo tempo, o digital, né? O próprio podcast, redes sociais, site, enfim. Então, você tem várias formas de tratar como que você quer dar visibilidade para tua marca. Então, hoje a gente consegue pensar em estratégias que melhor funcionem, né? Para cada estilo, para cada tipo de empresa. E aí, mais os serviços que, obviamente, vão em decorrência de tudo isso, né? Sim. Mas o que eu vejo, assim, que é interessante para mim é que é justamente isso. Eu consigo colocar até questões de traçar planejamento, estratégia, que vem isso muito do direito, do jurídico, né? Que é você pensar em estratégia, pensar no macro. Tem as habilidades de comunicação, que eu consigo colocar lá também, que é algo que eu gosto muito. E tem a habilidade gerencial. Porque eu não tô limitada a uma cadeira onde eu só faço ali, me dá um cliente, traz estratégia, trabalho 8 horas por dia. Não, eu tenho liberdade, tem a autonomia de perceber a empresa. Então, nesse quesito, eu posso dizer que eu empreendo sim na empresa. Com Obviamente, certeza, né? com certeza. Eu peguei a empresa realmente com bastante afinco, com bastante carinho, me identifiquei. E hoje sim, né? Tô aí, veio a Hoje sociedade. você acha que você está exatamente onde você deveria estar? Eu acho que eu sou muito nova para dizer que eu tô exatamente onde eu deveria estar, né? Talvez, assim, hoje, literalmente, no dia de hoje, né? Colocando as coisas no presente, sim. Eu acho que eu não tenho dúvida de que tudo isso que a gente conversou desde o início, todas as descobertas no campo profissional, no campo emocional e de relacionamentos, família, modo de ver a vida, e assim, não tem nada que coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram, não tem nada que eu me arrependa, porque tudo isso vai te levando a um ponto. É uma maturidade que você vai ganhando, que você vai construindo. Exato. Mas eu vejo que muita gente não vai atrás dessa maturidade, desse autoconhecimento, da mesma forma como você foi. Não vão, Não vai. E é por isso que as pessoas acabam ficando tão perdidas. De conversar com pessoas que, como a gente falou, terceirizam a culpa e aí somatizam os problemas, né? Porque hoje é a ansiedade, é a depressão, é o TDAH, é o isso, é o aquilo, pessoas muito infelizes. E não sabem de onde afastadas vem. da fé também. Então, assim, são pessoas... Hoje a gente vê um mundo, assim, de zumbis, né? Todo sendo mundo levados... vai sendo levado pela correnteza. Pela correnteza, vão só passando dia após dia. Dia após dia. Dia da marmota. É muito isso, é muito sobre isso. É muito sobre marmota. você acordar todo dia, fazer as mesmas coisas todo dia. Então, assim, isso, quando a gente vai falar lá desde o início do desconforto, isso eu sempre tive. Então, esse desconforto, não querer fazer as coisas todo dia. Então, assim, tudo isso eu já sentia a ponto que me levou pra essa... Eu acho pra virada. Teu corpo falou também, né? O meu corpo falou muito. Falou e você ouviu.
que é melhor. Em algum momento sim. Em algum momento poderia, você como a gente conseguiu. falou, poderia ter sido antes, poderia ser depois. Tem gente Exato. que fica muitos e muitos anos ainda com o corpo, porque o corpo vai falar pra todo mundo. Vai. E De, o corpo de um fala. jeito ou de outro. Até com doenças piores, enfim, com coisas que realmente vão acontecendo, porque se você tá numa carga de estresse muito alta, se você Tá infeliz, tá infeliz, não tá magoado. lidando com as coisas do jeito que te aconteceu, o famoso engole sapo e fica remoendo, e tudo isso te traz. E aí sim, um desconforto geral, e você não tá olhando pra isso, a conta chega. Né? E Seja não é ela, barato, né? seja ela fisicamente e emocionalmente, né? Com certeza. Com as doenças mentais, que tanto, Com certeza. né, se fala hoje, a falta de saúde mental das pessoas. E que tá deixando muita gente doida, assim. Sim. Que se as pessoas se conhecessem e soubessem exatamente, não, eu preciso melhorar nisso, naquilo, eu preciso aprender mais sobre mim mesmo, eu acho que as coisas seriam diferentes. Eu acho que o mundo seria diferente. Sem dúvida. Né? Se tivesse Tanto esse que todo mundo fala, né? A profissão que hoje está mais em volta é o psicólogo, né? É o psicólogo. Todo mundo, né? E olha que a terapia em si, né? De tudo isso que a gente falou, eu até cheguei a fazer um tempo de terapia, mas hoje eu entendo que terapia é só uma das ferramentas terapêuticas. Exatamente. Tem né? várias. E de autoconhecimento. Então, para muita gente pode ser muito legal sentar e falar, né? Como eu mesmo bem, né? E você vai ficar lá num processo terapêutico, talvez às vezes de anos, e aquilo pode eventualmente fazer bem ou mal, né? E aí vai muito da personalidade de cada um, né? De se identificar. Mas fato é que existem muitas ferramentas. E hoje eu também entendo isso, porque eu também nunca tive acesso a absolutamente nada, né? Então, né? Não entendia. O que você faz se você tá mal? Pra onde você vai? Se você onde não compra? tá tão bem assim, né? Então assim, né, eu falo que existe uma caixinha de ferramentas, se você abre e você vê o que faz sentido e o que não faz. E você vai escolhendo, né? E vai escolhendo. E cada um, inclusive, pode ou não ter a aptidão, enfim, para aquilo que te faz melhor, né? Com certeza. Aninha, adorei a tua visita. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. A nossa conversa foi uma conversa maravilhosa, uma conversa leve, uma conversa, sabe, descontraída. E o meu agradecimento e a minha admiração por você, Aninha, sabe? Uma mulher que foi atrás de se conhecer, de saber exatamente quem você é em busca da felicidade. Igual a gente falou, não é aquela felicidade utópica, mas sim, você foi atrás e você conseguiu ser quem você é. Eu tenho certeza que a Ana de hoje é muito mais feliz do que a Ana do passado. Não, isso com certeza, Ju. Obrigada, foi um prazer e uma honra enorme participar. Obrigada, Aninha. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo Joias Raras.